A paz do Senhor, meus amados irmãos, irmão Leandro aqui do canal Isto é o Evangelho. E eu queria meditar com você em uma palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do verso 2, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, diz a Bíblia, para te provar e para saber o que estava no coração de Israel, se guardaria os mandamentos de Deus ou não. No texto de hoje eu quero meditar com você em Deuteronômio capítulo 8. Talvez essa seja a passagem bíblica mais clara que nos mostra as intenções de Deus em permitir que seus filhos passem pelos desertos. Geograficamente falando, deserto é uma região hostil, onde as quantidades de chuva são baixíssimas e, consequentemente, a umidade é muito baixa, levando a vegetação nesses lugares a ser escassa. Deserto é um lugar infértil, onde as temperaturas durante o dia costumam ser muito elevadas e à noite muito baixas. Nessas condições, se torna um grande desafio viver nesses lugares. Mas foi por esses lugares que o poderoso Deus conduziu muito dos seus servos. E pela palavra de Deus, eu quero ver com você que dentro dos planos soberanos de Deus há um deserto para cada um de nós. O deserto sempre esteve nos planos de Deus para o seu povo, pois será nele onde Deus trabalhará mais profundamente em nossas vidas, no nosso coração. Entre tantos caminhos que Deus nos conduz para cumprir os seus propósitos em nossas vidas, um deles é o deserto. Diferente do que muitos pensam, o deserto não é um infortúnio, não é má sorte ou um acidente de percurso. O deserto tem um papel fundamental a desempenhar em nossas vidas, pois será nele onde aprenderemos a depender inteiramente do nosso Deus. Pelo deserto, Deus trabalhou profundamente na vida do seu povo Israel. Seu propósito era humilhar, provar e saber o que havia no coração do seu povo. E embora a despeito de todos os perigos e dificuldades do deserto, Israel nunca deixou de ver o agir e o amparo de Deus sobre as suas vidas. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos 15 e 16, está escrito: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de terra árida, em que não havia água e onde te fez sair água da rocha, que no deserto te alimentou com o maná que teus pais não conheceram. Apesar da dureza e hostilidade do deserto, foi lá onde o povo de Deus vivenciou os maiores milagres de Deus. Israel vivenciou os seus desertos, as suas lutas, mas e você? Por quais desertos você tem passado? Talvez seu deserto seja um problema existencial. Por algum motivo, tudo o que você acreditava a seu respeito desmorona e perdemos o nosso referencial. Não sabemos mais quem somos, qual é o nosso chamado, quais os propósitos de Deus na nossa vida. Ou quando as dificuldades são tão intensas que somos afetados emocionalmente e tomados pela depressão e angústia, um vazio toma conta do nosso coração, diante de uma traição ou uma perda. Ou talvez o momento em sua vida seja aquele onde tudo está dando errado e você se vê sem recursos para pagar suas dívidas e suprir as suas necessidades mais básicas, levando a família a enfrentar sérias dificuldades. Ou mesmo quando de surpresa uma enfermidade nos acomete, nos levando a ficarmos debilitados e muitas vezes acamados em salas de hospitais. Como podemos ver, são muitos os tipos de desertos que podemos enfrentar e alguns deles podem ser tão terríveis, tão hostis em sua vida, que assim como o profeta Elias, tem visto a morte como a única solução. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, devido às pressões da vida. Pessoas que veem na morte o fim de seus sofrimentos. Bom,
Acho que já falei demais. Mas e você? Como se tem comportado diante das dificuldades desta vida? Qual tem sido o seu deserto? Quero dizer a você que Deus tem permitido e muitas vezes Ele mesmo tem te levado a esses desertos da vida, pois será lá que Ele, como em nenhum outro lugar, trabalhará em teu coração. A despeito de todas as dificuldades encontradas em nossos desertos, será neles que vivenciaremos os maiores milagres de Deus. Deus virá sobre nossas vidas nos lugares onde menos esperamos. Para Israel, Deus lhe deu água de onde menos esperavam, da rocha. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Números capítulo 20. Sobre os medianitas, a vitória veio através de um homem pertencente à menor e à mais pobre família de Israel, Gideão. E replicou Gideão, diz a Bíblia: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor da minha casa. Juízes capítulo 6. E sobre a vida de Elias, que vivia uma aterrorizante depressão, a ponto de pedir a morte a Deus. Deus se utilizou de uma pobre viúva para sustentar o profeta, uma viúva que não tinha recursos nem para ela mesma. Levanta-te, diz a Bíblia, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. 1 Reis capítulo 17. Quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, que haverá sempre um deserto de Deus para as nossas vidas. Mas mais do que isso, eu quero que você saiba que há um Deus que te guiará e que te sustentará por esses desertos. Deus te dará condições, te dará recursos para enfrentar todos eles. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz que não vem sobre homem algum tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, o qual não nos deixa que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, nos dá um escape, nos dá uma saída. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Há um escape, há uma saída, há um milagre de Deus vindo ao teu encontro. Não sei de que lugar ou direção, mas Ele está vindo. Deus te abençoe.